do Senhor. Quantos precisam de Deus? Quantos precisam da palavra revelada de Deus? Ele é fiel, Ele nos guarda. E eu creio hoje Ele vai se revelar a nós. Amém? Você crê nisso? Queria te convidar a fazer uma declaração de fé. Estenda suas mãos para o céu, em sinal de rendição total a Jesus, e declare assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta manhã. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu te dou liberdade para falar comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pode sentar, querido. Que privilégio podemos estar na casa de Deus, procurando ao Senhor e estudando a palavra dele. Hoje eu queria compartilhar com vocês o texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis, no capítulo 6, versículo 9 a 14. Gênesis, capítulo 6, versículo 9 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: essa é a história da família de Noé. Noé era homem justo, íntegro, entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. O que me chamou a atenção aqui, enquanto estava lendo esse texto da palavra de Deus, é que a iniquidade havia se espalhado na terra. E ela havia alcançado todos os níveis da sociedade e se manifestava de formas distintas. A Bíblia vai dizer exatamente isso: a perversidade do homem aumentou. O versículo 5 e 6 dizem assim: toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso lhe cortou o coração. O que a Bíblia está dizendo é que a iniquidade, a corrupção se espalhou em tal nível nos dias de Noé, que Deus resolveu trazer juízo sobre a terra. E por isso ele diz: darei fim aos seres humanos, porque a terra se encheu de violência. A iniquidade havia se espalhado nos dias de Noé sobre a terra. E sabe, eu creio que nós estamos vivendo tempos e dias onde a iniquidade, a corrupção, a violência aumentaram, se espalharam sobre a terra de todas as formas. Eu estava lendo uma pesquisa sobre as crianças que nesses dias de pandemia se tornaram vítimas de pais agressores durante o isolamento. E os números são alarmantes. O pastor Nassif esteve aqui na semana passada e ele falou que a sua filha trabalha numa enfermaria nos Estados Unidos, e ela testemunhando que naquela semana uma criança tinha morrido porque o pai arremessou o neném, a criança, contra a parede. Coisas absurdas. Eu não sei você, mas quando eu vejo as notícias, os jornais, uma indignação toma conta. Às vezes eu fico bravo, às vezes a minha mulher fala que você está resmungando, aí eu estou vendo notícia. É impressionante. O mal se alastrou de todas as formas.
Eu lembro alguns meses atrás, quando houve a legalização do aborto na Argentina, eu fiquei impressionado com as imagens. Eram muitas mulheres, milhares de mulheres nas ruas. E quando saiu a notícia, elas pulavam e comemoravam como se fosse uma final de Copa do Mundo. Eu fiquei alarmado. O que está acontecendo? Que dias são esses? O que estamos vivendo? A banalização da família, do sexo. Estava com uma jovem que voltou de uma reunião da Uni, em Brasília, ela falando, pastor, eu fiquei chocado. Durante dias foi promiscuidade sexual. Os meus amigos, eles não são, eles chamam pansexuais. Eram orgias de todo tipo, droga solta. Durante dias, e tudo isso sendo patrocinado pela gente, pior de tudo. Um absurdo que acontece. Nós vivemos tempos difíceis, mas o que me chama a atenção também é que na palavra de Deus, quando a corrupção aumentou, a violência aumentou, a Bíblia diz que mesmo assim, Deus se manifesta trazendo um plano para salvar. E aí o versículo 14 diz, você porém fará uma arca de madeira de cipreste, dividida em compartimentos e revista de piche por dentro e por fora. Deus mandou Noé fazer uma arca, porque mesmo quando ele manifesta juízo, ele sinaliza a sua graça. E hoje eu quero entender junto com você o que a arca representou nos dias de Noé, mas o que ela representa para nós nos dias de hoje. A primeira lição que eu aprendo com esta imagem viva que representa a arca é um convite ao arrependimento. A arca representava isso. Eu acho interessante quando a Bíblia nos fala sobre os números que envolvem a arca. No versículo 15 ele diz, faça com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Você pode imaginar alguém construindo uma embarcação no meio de um deserto, do tamanho de um prédio, 135 metros por 23, por 13 de altura, era imensa a embarcação. No meio de um deserto, você pode imaginar o impacto disso? A Bíblia não nos fala quanto tempo Noé levou para terminar a construção da arca, mas pelas dimensões, eu acredito que ele levou muitos anos. Foram longos e árduos anos de trabalho. Eu consigo imaginar as pessoas chegando e perguntando, o que você está fazendo? O que é isso? Que negócio é esse? Que embarcação é essa? Muitos, eu creio, dizem, esse homem está louco, ficou um velho caduco. Mas durante longos anos, Deus estava sinalizando a sua graça. Era como uma espécie de um grito, de um clamor no meio do deserto. Aquela embarcação era Deus gritando através de Noé e dizendo, arrependam-se, arrependam-se, arrependam-se. Aquele era um sinal visível e claro, era um convite, era um clamor desesperado de Deus, dizendo ao povo, aquele tempo, convertam-se, voltem-se para Deus. E sabe, eu creio que muitas vezes, nesse processo de nos voltarmos para Deus, procuramos sinais. Eu lembro de uma senhora que eu atendi, e acompanhei ela durante um tempo, e ela começou a vir na igreja, mas ela era oriunda de outra religião. E durante a vida inteira dela, ela serviu a esta causa, a essa religião, e creu em Deus daquela maneira. Então mudar os seus conceitos era algo muito difícil. E eu lembro que logo no começo dos atendimentos, ela falava para mim, quando a gente conversava, eu quero um sinal de Deus, para eu entender que isso é a verdade. Eu não quero mudar minha vida, romper com as minhas tradições, romper com a minha família, sem ter convicção, certeza.
Eu lembro que eu fui atendendo ela e um dia, quando ela disse isso mais uma vez, eu falei: minha irmã, Deus já te deu tantos sinais. Olhe para a sua casa. Todos os seus filhos se converteram. Um deles, inclusive, é pastor hoje. E você disse para mim que a vida deles foi completamente transformada. A senhora também me disse que Deus te deu sonhos. E nesses sonhos, Jesus aparecia para você fazendo o sinal da cruz e te convidando para um novo caminho. Você ouviu a palavra e muitas vezes, quando ela foi lida nos cultos, você me disse que era como se você já conhecesse as histórias e Deus estivesse falando com você. Todos os dias a senhora acorda para falar com Deus e diz que de alguma maneira sente a presença de Deus quando ora e pega a Bíblia. Deus está sinalizando e já sinalizou de forma clara a sua vontade. E sabe, muitas vezes nós queremos algo a mais que não vai acontecer. Foi assim nos tempos de Jesus. A Bíblia vai dizer que Jesus, em Mateus 16, é confrontado pelos fariseus e saduceus, que o põem à prova, pedindo que ele mostrasse um sinal no céu. E olha o que ele responde: quando a tarde vem, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho, é de manhã. Hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. Jesus estava fazendo milagres diante deles. Eles estavam vendo sinais e mesmo assim não entendiam o clamor, o chamado de Deus ao arrependimento. E Jesus diz: não, o único sinal agora que vocês vão ter é o de Jonas. Ele está falando a respeito da sua morte e ressurreição, do que aconteceria com ele. Ele está, sim, se comparando a Jonas, que ficou 3 dias dentro da barriga de um peixe. E ele está falando: olha, esse é apenas o sinal que vocês vão ter. Sabe, eu creio que nesses dias não é preciso muito para interpretarmos os tempos. Assim como é possível saber que o sol desponta lá fora, está amanhecendo, e quando chega o final da tarde, o dia está indo embora, é muito claro para mim que nestes dias Deus está chamando a terra e nos convocando ao arrependimento. Nos dias de Joel, quando uma nuvem de gafanhotos vem sobre a terra, ele começa a dizer: perguntem aos mais velhos se isso já aconteceu antes, se isso é algo normal, se isso é assim. Deus de alguma maneira está nos chamando para perto. E eu creio, diante de tudo que estamos vivendo, diante de tudo que está acontecendo, é como se Deus nos nossos dias tivesse colocado uma arca no deserto, para dizer: olhem para mim, olhem para mim, se arrependam, se arrependam. É tempo de arrependimento. E a arca representava isso nos dias de Moisés e representa isso para nós. Eu gosto de uma história que eu ouvi de alguém que estava fazendo uma pintura no telhado de uma catedral, uma obra de arte. E ele começa a andar para trás num andaime, e uma pessoa lá embaixo começa a gritar: olha, você vai cair, você vai cair, você vai cair. Mas ele não escuta, ele está tão entretido com o que está fazendo. E aquela pessoa então pega um pouco de barro e joga na pintura, e aí então ele olha, bravo para baixo: o que você fez? Eu te salvei. Sabe, eu creio que nesses dias Deus está chamando a nossa atenção. É tempo de se arrepender. Meu irmão, eu não sei como anda a sua vida, eu não sei o que você tem feito, eu não sei se tem coisas para acertar,
Mas, querido, em nome de Jesus, não deixe para amanhã, não deixe para depois de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Deus está nos chamando para perto. A arca sinalizava um convite de Deus, e eu creio, quando eu olho para os sinais destes tempos, eu posso dizer: Deus está me chamando e te chamando para acertarmos a nossa vida diante dEle. Quantos querem fazer isso, se acertar diante de Deus? Aleluia. Mas a arca também representa um lugar de salvação. Capítulo 7, versículo 1 diz: então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. E o que me chamou a atenção aqui é o significado da palavra arca. Quando eu estava estudando o texto, eu fui consultar a Bíblia no hebraico para entender o que essa palavra arca significava. Ela significa embarcação. Mas o que me chamou a atenção é que essa palavra se repete na Bíblia apenas uma outra vez. Ela é usada aqui no contexto da história de Noé, mas ela é usada também no contexto da história de Moisés. Quando Joquebede, a mãe de Moisés, faz um cesto de junco e coloca o menino naquele cesto sobre as águas para tentar salvá-lo da perseguição do faraó aos filhos dos hebreus, e por isso o nome Moisés, tirado das águas, porque ele é tirado pela filha do faraó. O nome do cesto no hebraico é esse mesmo nome, arca. E de certa maneira, o que a Bíblia quer nos ensinar, quando usa essa palavra, é uma espécie de embarcação para salvar. Quando estava estudando, eu falei: puxa, é um bote salva-vidas dos tempos antigos. É esse o significado. Uma embarcação que traz salvação. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, eu creio, neste tempo, onde a corrupção aumentou, a violência aumentou e o juízo de Deus tem vindo sobre a terra de diferentes formas, a arca do Senhor, o bote salva-vidas, Ele já enviou e Ele vai chegar na sua vida, entre os seus, em nome de Jesus. É isso que a arca representa, salvação. E quando eu estava lendo esse texto, a palavra de Deus veio muito clara ao meu coração, Deus dizendo: eu vou manifestar salvação de três formas. E hoje eu vim dizer primeiro que Deus quer salvar você. Deus quer salvar você. Você é o alvo do cuidado de Deus. Deus quer salvar você. Eu nunca me esqueço um dia que nós saímos para fazer evangelismo. Era uma madrugada, saímos depois do culto de sábado para evangelizar nas portas das baladas. E eu ficava observando as pessoas nas filas. E eu lembro que eu vi um rapaz sentado numa mureta. E o Espírito Santo de Deus me incomodou de conversar com aquele jovem. E eu lembro que eu sentei do lado dele. E eu disse poucas palavras. Eu só conseguia dizer: eu não sei porquê, mas Deus me mandou vir aqui dizer que Ele quer salvar você. E eu dizia: olha, eu não sei porquê, mas Deus me mandou vir aqui dizer que Ele quer salvar você. E aquele jovem, ele foi baixando a cabeça, e de repente ele começou a chorar. Eu só dizia: Ele quer salvar você. Aquele moço então, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para mim e disse: ah, eu conheço a palavra. Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Sabe, naquela madrugada Deus mandou um bote salva-vidas para tirar aquele jovem daquele lugar. Eu lembro também do dia que eu fui convidado para pregar num presídio para jovens infratores.
E eu lembro que eu entrei numa ala dos meninos que tinham cometido atrocidades. Eles não podiam ficar com os outros presos, senão eles eram linchados. Eu estava com outros irmãos e começamos a ministrar a palavra. Muitos dos jovens não deram tanta atenção, mas houve um que no final da reunião veio me procurar com a Bíblia na mão. Ele disse: pastor, eu ganhei uma Bíblia aqui no presídio, e um dia eu pedi para que Deus falasse comigo. E eu abri a Bíblia e caiu nesse texto, era João 8, se eu não me engano, que falava: vós sois filhos do diabo e tem parte com ele, tem feito as obras dele. Mas na sequência o texto falava: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pastor, é Deus falando comigo? Eu disse: sim, Ele te mandou a palavra e me mandou aqui para confirmar a palavra. E um bote salva-vidas chegou no meio daquele lugar de corrupção extrema. Aquele jovem foi liberto e entregou a sua vida a Jesus aquela tarde. Deus veio salvar eu e você. Essa semana que passou, 2 atrás na célula, eu tenho dito: é tempo de colheita. Uma grande colheita vai acontecer nos próximos dias. Quantos creem nisso? Na minha célula eu estava ministrando, e um jovem, dono de academia, foi convidado para a célula. E de repente, no meio da palavra, eu senti que Deus tinha algo para a vida dele. E olhei para ele pelo Zoom e comecei a dizer: Deus tem algo com você, Deus está fazendo algo na sua vida. Aquele moço começou a sentir a presença do Espírito Santo. Do outro lado da tela, do lado da sua esposa, ele começa a chorar, e chorar muito, porque naquele momento o bote salva-vidas de Deus chegou na sua casa e ele nasceu de novo. Eu quero te apresentar um Deus que é justo, por isso Ele julga a terra, Ele julga o mal, mas Ele é misericordioso. E hoje, se você abrir o seu coração para Ele, se arrepender dos seus pecados e entender que existe um plano de salvação através da pessoa de Cristo, a arca, o bote salva-vidas de Deus, vai te trazer das trevas para a maravilhosa luz. Deus quer salvar você, mas Deus quer salvar a sua casa. Noé entra na barca, mas a Bíblia diz que ele entra com toda a família. Eu quero dizer em nome de Jesus, o que Deus colocou no meu coração: é tempo de levar os seus para dentro do barco. Por favor, prestem atenção. Essa palavra é urgente. Eu vou orar hoje por você, e Deus vai te autorizar, porque você vai chamar os seus, e eles vão entrar no barco, e salvação vai chegar na sua casa em nome de Jesus. Quantos tem pessoas aqui na sua família, na sua casa, que estão longe dos caminhos de Deus, ou que não conhecem Jesus? Levante as mãos. Quero que você levante as mãos bem alto. Uma colheita vai acontecer nos próximos dias, e Deus vai usar a sua vida. E nós vamos orar agora, porque Deus vai pôr autoridade na sua boca, nas suas palavras. Você vai chamar as pessoas para dentro do barco, e elas virão em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos agora diante do Senhor. Estamos num tempo onde os sinais de Deus têm revelado a nós que é tempo de salvação. E eu quero clamar agora, na autoridade do nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a vida dos teus servos, e que eles tenham autoridade para pregar o Evangelho, para testemunhar a respeito do poder de Deus, e que eles possam ver a arca, o bote salva-vidas de Deus, chegando nas suas casas. Que haja salvação, que haja conversão, que haja transformação, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, prepara o coração dos teus filhos. Nós não sabemos o que vai acontecer com os nossos amanhã, por isso eu quero pedir: prepara o coração. Queremos trazê-los para dentro da arca, em nome de Jesus. Deus vai fazer algo novo. Terceira palavra que veio ao meu coração: proteja
os teus filhos. Proteja os seus filhos. Nós estamos vivendo tempos onde os nossos filhos estão sendo desensibilizados em relação ao pecado. Os meus filhos são pequenos, mas eles gostam de ver os vídeos no YouTube. E vira e mexe não é o que eles estão assistindo. Às vezes é um desenho. Mas existem propagandas, existem signos, existem depoimentos, testemunhos, práticas que estão sendo colocadas diante deles constantemente para os dessensibilizar. É muito interessante em relação às coisas relativas ao sexo. Eu trabalho com jovens. Para mim é muito claro, há uma linha que divide gerações. Uma geração onde determinadas práticas geram repulsa e uma geração onde eles foram dessensibilizados. Em nome de Jesus, proteja os teus filhos. O que eles assistem, aonde eles estudam, o que eles fazem. Olha, uma das coisas que eu dou graças a Deus foi por ter levado os meus filhos para uma escola cristã. Todos os dias a gente ia para uma boa escola, na cidade de Curitiba. Mas eles iam chorando. Hoje, quando eu volto para buscar ou levo eles, o melhor do dia é a escola. Eles voltam cantando músicas da Bíblia, falando dos versículos, das histórias, dos valores. E o meu coração se encheu de alegria. Sabe o que eu estou fazendo de alguma maneira? Tentando colocar meu filho, minha filha dentro da arca. Eu não tenho como protegê-los totalmente, a não ser confiando em Deus e dedicando eles ao Senhor. Mas enquanto eu posso, eu quero pôr a minha família e os meus dentro da arca. Quantos são pais aqui de filhos pequenos? Isso, proteja os teus filhos. Proteja os teus filhos. Cuide, guarde. Deus quer trazer salvação nesses dias. Terceira lição que eu aprendo com a arca e que ela representa para mim: um desafio de fé. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você e a sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Quando eu estava lendo esse texto e eu fiquei pensando, já pensou? A Bíblia diz que Noé ficou dentro da arca quase 1 ano. Praticamente 1 ano. É muito tempo. Muito tempo. Sair, começar de novo, abandonar o lugar que representava segurança, era um desafio de fé. É por isso que ele manda um passarinho, depois manda outro. Ele queria ver se ia pisar em terra firme. Mas não apenas a insegurança do que estava por vir. Porque eu creio que o isolamento dentro da arca, depois de tanto tempo, também incomodava ele e os seus. Mas era uma mudança radical de vida. De certa maneira, durante anos ele tinha se dedicado a um mesmo trabalho. A vida dele girava em torno daquela arca e agora, quando as portas se abrissem, o novo estava diante dele. E sabe, a arca me ensina que podemos deixar para trás. Podemos começar de novo. A arca me ensina que Deus, Ele coloca diante de nós um futuro melhor. Mas nós temos que ter coragem de abandonar a arca. Eu estava ouvindo um podcast esses dias, muito interessante. O pastor Douglas Gonçalves estava entrevistando o pastor Lamartine Portela. Muitos conhecem aqui porque ele comenta a novela do Gênesis lá,
né? Depois que a novela passa, ele deixa o comentário que é da Bíblia ou não. E eu achei muito interessante. Ele já é um senhor, muitos anos de ministério, pastor da Igreja Batista Palavra Viva, esse era o nome da igreja até então. E ele disse: olha, em 2019, eu estava orando e Deus me mandou abandonar a arca. Durante muitos anos eu construí um ministério sólido. A nossa igreja tinha cerca de 5, 6 mil membros. Ministério conhecido, muito forte em São Paulo. Mas eu comecei a orar pela minha igreja. O que Deus tinha nesse novo tempo? E Deus falou: eu tenho um caminho novo. E aí foi muito clara a direção de Deus de começar a usar as redes sociais. E Ele começar a pregar o Evangelho através dessa frente. E aí, passado um tempo, ele continuou orando, e Deus falou para ele: agora, eu quero que a tua igreja seja uma igreja para o mundo. E aí ele falou: bom, se é uma igreja para o mundo, eu vou ter que mexer no nome da igreja. Imagine, depois de 30 e poucos anos, ministério consolidado, tinha que mexer no nome da igreja, e ele escolheu um nome muito estranho, chama Ya Church. Ya Church. Era um nome lá que eles usavam num determinado ministério, ele falando com a filha. E aí ele pediu sinais para Deus. É uma igreja batista, tem assembleia. Levou a matéria para a igreja, falou que Deus tinha falado com ele. Falou: se tiver mais 70%, eu vou entender que é do Senhor. Houve 100% de aprovação. A igreja Palavra Viva virou a Church, com uma ênfase nas redes sociais. Sabe o que aconteceu? Hoje eles têm só na Europa 150 células, só na Europa. Esse pastor tem uma rede social no YouTube, só no canal do YouTube dele tem mais de 1 milhão de seguidores. E ele falando naquele dia: hoje nós somos uma igreja local de 10 mil membros, em 2 anos nós quase dobramos. Mas eu tive coragem, porque Deus me deu uma palavra de deixar a minha arca. Eu não estou aqui dizendo que essa estratégia vai funcionar para todos, porque Deus tem caminhos diferentes e formas diferentes. Eu não acredito que se todo mundo quiser mudar o nome para Yatia, vai dar certo. Mas eu estou dizendo que muitas vezes Deus coloca diante de nós o novo. E para vivermos um futuro melhor, nós temos que deixar para trás a nossa arca, aquilo que representa segurança para nós. Eu não sei qual é a tua arca. Talvez nesses dias, frentes novas surgiram, trabalhos novos surgiram. Deus está te empurrando para caminhos novos. E deixa eu te dizer algo, preste atenção. Deus tem um futuro melhor para você. Creia. Pode mandar os passarinhos buscar os sinais da terra, mas obedeça aquilo que Ele te mandar, e a bênção do Senhor vai chegar sobre a sua vida e seu ministério. Por fim, quero terminar aqui. A arca representa um sinal do temor do Senhor. Eu acho interessante, no versículo 4, a Bíblia diz assim: no 17º dia do 7º mês, a arca pousou nas montanhas de Ararat. Eu achei impressionante esta imagem. Uma arca do tamanho de um prédio, agora não estava no deserto, ela estava em cima de uma montanha. E olhando para esse quadro que a Bíblia nos apresenta, o Senhor falou comigo: olha que interessante, como colocaram a arca lá em cima. Eu consigo imaginar as gerações seguintes se perguntando: como puseram esse barco lá em cima? O que ele está fazendo ali? De certa maneira, uma arca em cima da montanha era um sinal para as próximas gerações aprenderem o temor do Senhor. Sabe,
notícia velha a gente esquece rápido. Às vezes acontecem absurdos, eu vejo políticos no poder que fizeram coisas absurdas e a gente esquece. É muito interessante. Coisas acontecem na nossa vida e a gente esquece, a gente segue. Mas eu creio que nos nossos dias Deus quer nos lembrar. Ele vai deixar de alguma maneira arcas em cima das montanhas. Nós não podemos esquecer do que aconteceu neste tempo, para que o temor do Senhor não se perca entre os nossos. Eu creio, nesses dias Deus quer restaurar o temor dele, no meio do seu povo, da sua igreja, mas em toda a terra. E por isso, eu não sei o que Deus falou contigo hoje, mas a palavra de Deus foi simples e clara. Se acerte com Deus, se arrependa. Talvez o Espírito Santo falou para você: ei, eu já te salvei, eu já te busquei, mas vai buscar os seus e coloca eles dentro da arca. Talvez o Espírito de Deus te disse: eu tenho desafios novos. Um tempo novo chegou, abandona a tua arca. Mas lembra, enquanto você caminha construindo o novo, lembra da arca que ficou em cima da montanha, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria de Deus para as nossas vidas. Eu não sei o que Deus falou com você, mas enquanto a música toca, eu queria orar por você agora. E eu queria pedir que de diferentes formas o poder de Deus se manifestasse entre nós. Eu creio, hoje vai haver conserto. Você olhou para a arca no deserto, viu o sinal de Deus e disse: eu preciso me arrumar. O poder de Deus vai cair sobre nós hoje. O Evangelho é o poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Pastor, mas eu não tenho jeito. Tem jeito, sim. Lembro do jovem que falou para mim: para de gastar vela boa com defunto ruim. Eu dei um abraço nele no meio de um culto. Esse jovem, eu lembro alguns anos atrás, eu fui numa outra igreja e encontrei ele lá servindo a ceia, era diácono da igreja. Tem jeito, Deus muda, Deus resolve. Talvez Deus colocou alguém da sua família hoje no seu coração. Eu não sei, um desafio novo, eu não sei o que Ele te disse. Hoje eu queria orar por você. Eu creio, a bênção de Deus vai chegar. Se hoje você quer receber essa oração, fique de pé no teu lugar. Eu quero orar por você agora, pedindo a bênção de Deus sobre a minha e sobre a sua vida também. Feche os seus olhos. Pai, todos nós temos coisas para arrumar na nossa vida, arestas que precisam de conserto, quartos desarrumados. Mas eu quero pedir agora, Pai, que um senso de urgência tome conta dos nossos corações. Nós queremos consertar. Nós estamos ouvindo o clamor dos céus, o Senhor dizendo: arrependam-se, se convertam dos seus maus caminhos, arrependam-se, arrependam-se. Eu quero clamar agora, Pai, o que não conseguimos fazer sozinhos, que agora o poder do Espírito Santo de Deus atue em nós e que hajam mudanças concretas. Em nome de Jesus, que pessoas sejam libertas agora de pecados, maus hábitos, de vícios, que possamos ser transformados pela obra do Espírito em nós. Eu quero clamar também, Pai, é tempo de colheita e salvação.
Eu quero pedir que, em nome de Jesus, o Senhor nos ajude a entender este tempo e a levar os nossos para dentro da arca, sinalizarmos a tua graça. Eu quero pedir que nesta semana o Senhor use os teus servos de maneira especial, que eles possam voltar para a tua casa, trazendo os seus, Pai, e celebrando a glória manifesta de Deus. O Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas. Eu quero pedir, nos dá coragem de trilharmos caminhos novos, de subirmos montanhas, de entendermos os desafios do Senhor. Nos abençoa, Pai. Esta é minha oração, em nome de Jesus, amém. Não tem como terminar esta mensagem sem fazer mais um convite. Olha aqui para mim, ou se você está na internet ou na televisão, Deus quer salvar você. Olha aqui para mim, Deus quer salvar você. Deus quer salvar você. Hoje, se você dissesse, você vai entrar no bote salva-vidas, Ele vai tirar você do meio dessa confusão que está a tua vida, pensamentos que te oprimem, sentimentos de morte. Hoje Ele vai buscar você. Se o Espírito Santo falou contigo, eu lembro do dia que eu tomei essa decisão. Eu entrei nessa barca e a minha vida foi transformada. Hoje Deus está te convidando, e eu creio, se você tiver fé, der um passo de fé, seus olhos serão abertos, seus ouvidos serão abertos, a voz de Deus será real para você. Você vai nascer de novo. É isso que acontece. Nós estamos mortos quando Ele sopra a vida em nós. A nossa vida espiritual é desembotada. Nós começamos a ouvir e podemos nos relacionar com Deus. Se hoje você quer receber essa graça da parte de Deus, aonde você está? Se tem alguém aqui, levanta sua mão bem alta, eu quero orar por você. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, 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 aleluia. Deus te abençoe, querido. Lá atrás, Deus te abençoe, minha irmã. Deus te abençoe na galeria. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe, meu amigo lá na galeria. Deus te abençoe, querida, aleluia. Feche teus olhos. Você que tomou essa decisão hoje, repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero a tua salvação. Senhor Jesus, me livra do mal. Que a tua presença, que o teu poder se manifestem na minha vida. Eu quero, Jesus, eu quero a palavra de Deus. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero conhecer a Deus. Que o teu amor, que a tua presença possam guiar os meus passos, em nome de Jesus. Pai, sela agora com o teu Espírito a vida dos teus servos. Põe a tua marca, que eles não sejam mais os mesmos. Que eles saiam daqui hoje libertos, transformados, salvos. Que o Espírito de Deus testifique no coração deles que eles são salvos. Que não haja mais dúvida. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar a Deus. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.